Gravando. Boa noite, bom dia a todos. Eu sou Hélio Neto, transplantado há 2 meses, comemorando aqui com muita saúde. Hoje eu tenho o prazer, a satisfação de receber o Murilo Garcia, que, ao meu ver, está sendo um recordista mundial já, com 25 anos de transplantado, com um rim de um doador cadáver. E a gente está aqui hoje para conversar com ele e saber a história dele, qual que é o segredo dessa longevidade do transplante, e se ele espera chegar até os 50, 60 anos de transplantado, né? E para o Guinness Book, tomara que ele consiga. Então é isso, muito prazer, obrigado, Murilo, se apresente para todos da nossa aqui da audiência. Prazer, Hélio. Muito obrigado pela oportunidade de falar contigo e com todo mundo que tem interesse nesse tema. Eu fiz aniversário agora dia 1º de agosto, fiz 50 anos de idade. E esse ano eu fiz 25 anos de transplante e transplantei em 1999. Bastante tempo. Muito bom, excelente. E, enfim, fiz 2 anos de hemodiálise antes de transplantar. Enquanto eu fazia hemodiálise, eu fiquei na fila para transplante. Quando eu comecei a fazer hemodiálise, não tinha fila única de transplante no Brasil, era uma fila Uhum, por hospital. Enquanto eu estava fazendo hemodiálise, isso mudou e eu transplantei já pela fila única. uhum. Você Mas é sabe, você sabe histórias ou dados do seu doador, se era homem, mulher, idade? muito pouca coisa. Eu sei que era homem, não sei a idade. Eu sei que era um cara grande. E eu sei que ele morreu com um tiro na cabeça. Só isso que eu sei. Hum, E eu sei por acaso, porque assim, como eu fazia hemodiálise 3 vezes por semana, né? Eu batia muito papo com os médicos lá. Então tinha os uhum, nefrologistas e os urologistas que residentes, né? Que trabalhavam lá na Beneficência Portuguesa. uhum, E quem fez a coleta, né, do órgão era um urologista. E depois que eu transplantei, eu ainda tive que fazer 2 sessões de hemodiálise enquanto eu estava internado, me recuperando do transplante. uhum. Os médicos brincavam que era para pegar no tranco, né, o transplante. É, Que diferente de doador vivo, que, né, já na hora começa, já eles funciona, demorou costuram aí tudo oito com dias urina. para começar a urinar de novo e tal. Uhum, E aí, nesse tempo, eu fiz hemodiálise. Enquanto eu estava fazendo, o médico que fez a coleta lá, né, ele veio conversar comigo, veio mostrar o cooler onde ele levou o órgão, tudo, falou que foi de helicóptero fazer coleta e falou um pouco, mas não falou muita coisa. Depois eu falei, ó, menos detalhe, assim. uhum, Ele começou a falar que foi um tiro na cabeça, que é a melhor morte, né? Murilo falou, mas como assim melhor morte? Não, para transplante, porque aí, assim, você tem uma garantia maior que o órgão tá íntegro, né? Porque se for um acidente de carro, por exemplo, pode uhum, danificar o órgão, alguma coisa assim. Mas por isso que eu sei só um pouco, não sei mais nada sobre. uhum. Então, vamos lá quebrar o mito número 1 sobre transplante. Você tendo o órgão de outra pessoa, isso mudou sua personalidade, mudou quem você é? É, Não, zero, cara. Não, não mudou nada, não. Eu sempre fui a mesma pessoa. aham, Tipo, nada mesmo, assim. Tudo igual, cara, tudo igual. sim. Eu acho que o que pode talvez mudar na pessoa, né, é o fato de ter passado por um evento traumático, tal, e aí, enfim. A minha mãe era psicóloga, né, e depois que eu transplantei, ela falou pra mim, ela falou, eu tinha muito medo de você virar um porra louca, tipo, agora minha saúde tá detonada, eu vou curtir a vida loucamente, pular de paraquedas, sei lá o que, andar de moto, entendeu? Uhum. E mais nada. Assim, eu acho que isso acontece até quando a pessoa está em hemodiálise, né? Que você se arrisca mais, porque você não tem nada a perder. Mas no meu caso, depois que eu transplantei, até em respeito
no meu caso foi um doador vivo, em respeito ao Pedro, que doou, para mim indiretamente, através da doação pareada, mas eu tomo todo cuidado, porque se eu perder, como é que eu vou olhar para o meu amigo, né? Esse é um ponto interessante, sabe? Quando eu fui diagnosticado, quem, enfim, fez o diagnóstico foi o meu oftalmologista. E o diagnóstico foi de quê? Explica pra gente. Síndrome de Alport. Hum, É uma síndrome rara. Aí o que acontece? O meu oftalmo, primeiro eu fui nesse oftalmo, porque um outro oftalmo falou que eu tinha ceratocone uhum, e que eu precisava entrar numa fila de transplante de córnea. Aí meus pais falaram, vamos pegar uma segunda opinião, né? uhum, E minha mãe conhecia um oftalmo chamado Tadeu Civintal, que ele é bem famoso, ele foi um dos organizadores do Banco de Olhos de São Paulo, ele tinha uma clínica, tinha residência, tal. Então o cara era famosão na época. Minha mãe conhecia ele há mais tempo, vinha muita uhum, gente fora fazer consulta com ele fazia muita correção de cirurgia errada, sabe? Vinha gente fora do país, enfim. E aí eu passei na clínica dele, o primeiro médico que me atendeu lá, meu oftalmo, que me atendeu lá, falou, pode ser, vamos fazer uns exames e tal. Eu fiz uns exames, passei com ele falou, você não tem esse problema. O que você tem é uma miopia com grau muito alto. Eu tinha 18 graus de miopia e tinha 7 graus de astigmatismo. Chegava mal pra caramba. E aí ele continuou me acompanhando. Então, assim, bom, uhum, me safei de uma boa, né? Não fiz um transplante de córnea desnecessário aí. Continuei acompanhando com ele. E aí teve alguma consulta que a minha mãe falou: eu quero ir porque eu quero tirar uma dúvida com o Tadeu. Ela também passava em consulta com ele. E eu não tenho consulta, eu vou com você. Eu falei: tá bom. Aí na consulta, ele estava fazendo exame de fundo de olho, estava com uma alteração no cristalino. E ele falou alguma coisa, eu não entendi o que ele falou. Aí minha mãe falou para ele: fala mais alto que o Murilo tem problema de audição. uhum, E aí ele parou na hora e ele falou: Laila, que era minha mãe, né? Você sempre teve um problema de traço de sangue na urina, quando eu fazia exame de urina, e nunca soube o que que era, né? Fez vários exames, passou em vários médicos. Ela falou: é verdade. Ela falou: seu filho tem isso também? Aí ela falou: tem. Aí ele parou, ele falou: eu acho que o Murilo tem uma síndrome, que eu não lembro o uhum, nome, que dá problema renal, de vídeo uhum, e audição. Mas eu vou pesquisar aqui e eu mando para vocês. A gente foi para casa, ele mandou uma carta. Isso foi em 97, tá? uhum, Carta assim, síndrome de Alport, procurar nefrologista e indicou um médico no HCOR. uhum, Aí eu fui com meus pais na consulta com esse médico. Esse médico olhou lá a carta do meu oftalmo, ele riu, ele falou, sim, seu oftalmo lembrou das aulas de nefrologia dele, mas assim, você não tem essa síndrome, isso aí é nota de rodapé de livro, assim, é muito raro essa síndrome. Mas uhum, eu fiz os exames. Em paralelo a isso, a única outra coisa que eu tinha é muita dor de estômago. Eu comecei a ter, um pouco antes dessa consulta, dor de estômago, mas eu fazia faculdade de engenharia mecatrônica, estudava pra caramba, era estressante. uhum, Enfim, achava que era até por conta disso, mas eu tava passando, eu passei no endócrino, ele pediu exame também. Aí eu fiz exame uhum, no endócrino e desse nefro que pediu, passei no endócrino, ele falou, você tem gastrite. Eu falei, tá, explicador do estômago. Ele falou, mais ou menos porque a sua gastrite é leve, não é muito forte. Não deveria doer tanto. uhum, Mas a sua parte de sais está um pouco alterada. Acho que vale a pena você passar no nefro. Eu falei, eu vou amanhã, no dia seguinte eu ia no nefro. Aí eu fui no nefro, fui sozinho. O nefro olhou os exames e falou: infelizmente, o seu oftalmo tinha razão, você tem essa síndrome super rara. E olha, não tem muito o que fazer, tá? Porque o seu rim vai parar de funcionar, você vai ter que fazer uma diálise e uhum, depois pode fazer um transplante. Mas veja bem, transplante não é uma cura, não. É uma outra doença que a gente controla melhor com remédio. É uma empatia sensacional do médico. Pois é.
Aí eu voltei para casa, falei com meus pais de novo, meus pais, ó, vamos pegar uma segunda opinião. Né? E aí a Sempre gente foi lá na importante. beneficência, que a minha mãe tinha passado no nefro lá, para investigar essa questão aí que ela tinha de sangue na urina e tal. E agora sim, para chegar no ponto que tem a ver com o que você está falando, né? Aí eu passei nesse Hum, nefro e tal, o cara falou, olha, eu só sei que sua função renal está aqui. Você é engenheiro, né? Eu falei, estou estudando engenharia. Ele falou, então, eu não sei de onde veio nem para onde está indo a função renal. Então, assim, eu sei que está aqui, mas pode ser que ela esteja caindo rápido e você tem que fazer uhum. hemodiálise logo, ou pode ser que demore mais para cair e demore mais para você fazer hemodiálise. Quando baixar de 20%, você tem que fazer hemodiálise. Eu falei, tá. E ele falou, ó, e a gente tem um estudo aqui na Beneficência que mostra que quando o paciente faz primeiro hemodiálise e depois transplanta, a sobrevida do enxerto, eles usam termos técnicos, né? Enxerto, igual de planta. Maior. E aí tem a ver com o ponto que você está falando. Eu falei, mas vocês têm uma teoria de por que que isso acontece, né? Ele falou, ó, a nossa teoria é que quando a pessoa faz hemodiálise antes, ela dá mais valor ao transplante, porque ela Sim. sabe o perrengue que é você ter que ir 3 vezes por semana lá, ficar 4 horas por semana, vai 4 horas por vez, tal, Uhum. todas as dificuldades que você tem. E aí ele foi lá, me mostrou como é que era a hemodiálise, eu continuei acompanhando com ele, e daí acho que 3 meses eu tive que começar a fazer hemodiálise, mas foi o tempo de eu fazer uma fístula. Aliás, eu Uhum. tenho, ela ainda funciona normal, minha fístula. Pode mostrar ela pra gente? Aí dá pra ver aqui, dá pra ver? Tá bem pequena, né? É, bem Mas é pequena. funcional, ela tem ainda. Aham, Funciona normal. Nunca fechei. Aliás, já foi um ponto de discussão entre cardio e nefros. Fecha, não fecha, fecha, não fecha. No final, aham, acharam melhor não fechar, porque não estava tendo nenhum impacto no meu coração. uhum. E vai que um dia você precisa usar de novo, já está aí, né? E pro aspecto psicológico também, você sempre olhar, né, pra fístula, eu acho que sempre te dá aquela memória, assim, É, 25 anos depois, eu acho que traz, né? de vez em quando alguém pega e fala, nossa, o que que é isso, né? Porque não dá para ver, é meio escuro. Mas eu tenho as marcas das agulhas Tem. aqui, né? Aham. Fica marcado. E então, mas foi isso. Então, assim, o meu oftalmo foi meio que Dr. House. Aliás, quem sabe, quem conhece a série Dr. House, né, que é do médico e dos casos complexos, tem um episódio que é síndrome de Alport. Hum, Uma criança e tá com problema renal, e vai, vem, aí ele vai com diapasão, e ela fala, nossa, ele tem problema de audição. É uma síndrome bem rara mesmo. interessante. A minha esposa vai gostar, que ela é audiologista e ela vê bastante pacientes com problema de audição. E ela até, quando eu estava estudando para ser audiologista, ela chegou a ver que pacientes também, que no meu caso eu tinha rim policístico, quando começa a ter falência renal, o sangue começa a ficar cheio de contaminação, né, todo desbalanceado e afeta a audição dos pacientes também, entendeu? Então, Interessante. tá tudo relacionado. Tá, Mas, e que é que tá? No meu caso, é o seguinte, tem um tipo de colágeno que ele aparece no olho, no ouvido e no rim. uhum, E o meu problema é nesse colágeno. E aí o problema de audição é no ouvido interno, na cóclea. É neurológico lá, né? Enfim. E aí eu uso o aparelho de audição, uhum, eu tenho cristalina artificial, então agora eu não tenho mais 18 graus de miopia e 7 astigmatismo, eu enxergo uhum. bem e sou transplantado. Então, dê aquela recalchutada e segue o jogo. Faz esse exercício físico? Como é que você cuida da saúde? Eu faço, eu não, assim, eu não sou a pessoa mais ativa do mundo. Eu tenho outros problemas, então, antes até de eu ter problema renal, eu comecei a ter problema nos joelhos, que é condomalácia de patela na época da faculdade, aí doía tal. Mas assim, em maior ou menor escala, eu sempre fiz musculação. Aí tem vezes que eu faço menos, tem vezes que eu faço mais.
Uhum. O ano passado eu estava fazendo 12 de semana, aí começou a doer o joelho. E aí o professor de educação física que me acompanhava e falou: ah, foca mais no braço. Aí começou a doer os dois ombros. Uhum. E aí fui numa fisiatra. Eu nunca tinha ido na fisiatra, mas eu já tinha ido em ortopedista no passado Uhum. e já tinha ido em, como é que fala? Reumatologista. Sim. E eu não queria ir em nenhum dos dois. Aí eu falei, eu tenho um amigo que é médico, né? Ele é endócrino. E é amigão meu e ele é meu clínico geral também. Mas ele primeiro Uhum. virou meu amigo, depois meu clínico geral. E aí eu falei para ele, eu falei, cara, tá doendo aqui, mas eu não quero em nenhum desses dois, porque o reumato vai pedir 1 milhão de exames antes de falar qualquer coisa. Uhum. Eu não quero fazer 1 milhão de exames. O, como é que fala? O ortopedista vai falar, faz 10 sessões de fisioterapia aí, pronto. Pelo menos vai ser o padrão, né? Aí ele falou, você pode ir numa fisiatra. Eu falei, nossa, fisiatra. Aí ele falou, ó, tem um contato aqui, passa, tal. Eu fui numa fisiatra lá no Einstein. A primeira pergunta que eu fiz para ela é, o que que é um fisiatra, né? Ela falou, eu cuido dos estrupiados. Eu falei, pô, eu tô no lugar certo, então. Aí eu falei, não, mas explica um pouco mais. Ela falou, ó, imagina uma pessoa que ficou em coma, né? E aí tem que fazer toda a reabilitação, perdeu massa magra, né? Não tem músculo Uhum. quase mais, tal. É esse o nível de pessoa que eu cuido, até por isso que eu atendo no hospital, né? Uhum. Um monte de paciente internado aqui e tudo mais. E aí eu fiz uma avaliação com ela, ela perguntou todo o meu histórico, levei exame e tal. Eu já tive osteoporose, aliás, é por conta de uso contínuo de corticoide. Uhum. Aliás, é uma história interessante, depois eu conto. Sim. Aí, pessoa da avaliação, ela falou, olha, dado todo o seu histórico de saúde, eu estou super bem impressionada com você. Eu achei que você fosse ter muito menos músculo do que você tem. Uhum. Ela falou, mas você é meio desbalanceado, assim, você tem, a sua musculatura da frente, das pernas, é muito mais forte do que a posterior e tal. E, ó, o que você tá aqui é um problema no manguito rotator. Eu estou nos dois ombros, começaram a doer ano passado, eu tenho que fazer fisioterapia. E o joelho eu já sabia, que eu tenho condomalácia de patela desde muito tempo. Ela falou, você tem isso mesmo? Você teve uma lesão no passado aí num dos joelhos? Porque eu acompanhei com um reumato na época, né? E Uhum. aí, os exames e tal. Ela falou, ó, você precisa fazer fisioterapia para começar e depois fortalecimento e tal, mas a primeira coisa é fisioterapia. Aí ela me Bom. passou uns contatos, eu comecei a fazer fisioterapia. Só que a minha sorte foi que a fisioterapeuta ela é dona de uma escola de Pilates e ela é professora de Pilates. Então eu comecei na fisioterapia e acabei no Pilates. Então faz um Uhum. ano mais ou menos, que eu faço Pilates e eu tô vendo aqui chama de personal trainer, né? Mas de uma instrutora para me acompanhar na musculação. Eu Uhum. tenho preguiça de acompanhar com o instrutor, prefiro ir lá e fazer. Mas a minha esposa insiste bastante comigo que eu deveria ter, ainda mais que eu tenho um monte de coisa. Vai lá, se arrebenta, é aí que você tem que ficar parado mesmo, né? Faz uma coisa mais focada, e tal. Enfim, e o negócio da osteoporose é interessante que essa é uma dica boa. Uhum. Vamos lá. Ó, porque quando você faz hemodiálise, né, pelo menos no meu caso, eu ficava lá colhendo, eles chamam de rotinão. Todo mês colhia exame de sangue, aí ficava, seu potássio está alto, Uhum. né? Não pode comer frutas e verduras cruas, cozinha bastante a batata aí É sem o que eu casca, falo, é joga. fazer o que o rim faz, fazer homeostase na calculadora. É isso que a gente tem que fazer, né? Na hemodiálise. Na minha época, ela gostava muito de cozinhar, ela pegou um monte de livro, reaprendeu a cozinhar para cozinhar com menos potássio e tal. Enfim, você faz o acompanhamento bonitinho. Aliás, esse é um dos pontos de você
ter uma sobrevida maior do rim em quem fez a hemodiálise. Porque o cara falou até na época, ele falou, ó, aí se transplantou. Aí eu tinha que ir 2 vezes por semana. Não sei como é que é aí o protocolo. 2 vezes por semana eu passava no médico, fazia exame, passava, fazia exame, passava, fazia exame, passava. Aí depois, uma vez por semana. Depois, uma vez a cada 2 semanas. Depois, Depois uma vez por mês. é mês. Assim, saturou 3 meses e é 3 meses. E toda vez eu falo pro meu médico, né, pô, meu, 25 anos, né? Dá para ser 4, 3 meses. Ele, não, Murilo, porque 2 meses, se tiver alguma coisa fora do prumo, dá tempo de ajustar. Uhum, Mais do que isso, a gente pode perder o time, aí quando a gente vai ver, já tá demais, né? Então, no final das contas, você fica acompanhando com um neto de 3 meses. uhum, Descobri que o neto, ele é muito bom. Eu vou falar uma coisa que vai falar, mas é óbvio. Mas não é. É muito bom para acompanhar o seu rim. É, lógico, é um neto. Mais ou menos, porque ele pede exame para as outras coisas. Mas se ele usa a informação e de forma correta, são os 500. Esse que é o ponto. sim, Então, por exemplo, a minha neta, há muitos e muitos anos, pediu para fazer uma densitometria óssea. Por quê? Porque ela sabia que por conta do corticoide eu podia vir a ter osteoporose. sim, E aí o protocolo pede um ano, depois no outro ano pede de novo e vê como é que está a perda óssea e vê se precisa fazer alguma coisa. Ela pediu um ano, pediu outro ano, falou, tá tudo bem, segue o jogo. Beleza. Alguns anos depois eu tive um problema no cotovelo, eu vim com um cotoveloma, mas era bursite. O que mais uhum, comum no ombro. Não era no ombro, era no cotovelo. Ficou como se fosse uma bolsa aqui. Ficou fofinho no cotovelo. Eu percebi porque eu apoiei assim. Eu falei, nossa, tá fofinho esse aqui. Aí eu fui no hospital, o cara falou, ó, isso aí é bursite, ele tem que passar no reumato, pronto-socorro, né? Eu passei no reumato, o cara falou, ó, é bursite, se fosse no ombro eu fazia infiltração aqui, mas uhum, como a bursa do cotovelo é muito pequena, você vai ter que fazer guiada por ultrassom no laboratório, né? Fiz no Fleury. Fui lá, pô, fez, beleza. Ele falou, ó, só que dado todo o seu histórico que você falou, eu quero que você volte aqui e me traga todos os seus exames. uhum, E aí ficam as dicas aí. Se o médico está falando para você ir, você faz. Porque aí eu fui lá, levei os exames, ele olhou, tal, ele olhou para mim e falou, o que que você está tomando para sua osteoporose? Eu falei, nada, nem sabia que tinha osteoporose. Nossa, mas você tá com uma perda óssea brutal aqui. Você fez 2 exames, um ano de diferença. E eu falei, não, mas não tô tomando nada. Pra você vê, né? O especialista uhum, olhou. Esses exames que a Nefro sabia que tinha que pedir, olhar e olhou e falou outra coisa. é, Esse é o primeiro exemplo, tá? Aí tem outro exemplo. Ah, tá acompanhando o colesterol. Toma remédio de colesterol desde 99. é um que eu talvez vou ter que tomar também. Toma desde sempre, cara. Desde 99, desde que eu transplantei, toma. Eu tomava atorvastatina, agora eu toquei. Aí, beleza, tive Covid. Aí vamos lá, como é que são as coisas? Tive Covid, aí passei numa pneumo, depois ela falou, ó, tem que fazer uma toma aí do seu pulmão para ver se está comprometido, né? Beleza, fui Uhum, lá, fiz a toma, mandei para pneumo. O que que ela falou para mim? Pô, Murilo, que bom, menos de 20% de comprometimento pulmonar. Beleza. Mandei para o meu nefro. Poxa, Murilo, que bom, menos de 20% de comprometimento pulmonar. Mandei para o meu amigo, que hoje é meu médico clínico geral, na época ele é meu amigo endócrino, e eu falei, ô Pedro, toma aí, ó, que fiz os exames e tal. Que bom, menos de 20% de comprometimento pulmonar. E, aliás, você está passando no cardio? Eu falei, putz, já passei bastante, né? Tô dando um tempinho, né? Muito médico na uhum, vida também cansa. Verdade. Aí ele falou, cara, mas você tá com arteriosclerose, que a arteriosclerose, assim, você fez uma tomografia para pulmão. É um exame uhum, inespecífico, então isso aí é o que a gente chama de achado de exame. Mas está aqui no laudo, cara. Arteriosclerose.
arteriosclerose. Você tem que passar num cardio. Agora pensa assim, outros dois médicos viram o mesmo exame. Sim. Uhum. Ah, um deles, o meu neto. Uhum. Aí eu fui no cardio, ele falou a mesma coisa, ó, exame inespecífico, tal, não sei o quê. Vamos ter que fazer uma angiotomografia. Fiz, confirmou. 3 artérias obstruídas, 80% de obstrução, blá, 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 blá. Ó, Murilo, você vai ter que fazer um cateterismo. Programação é colocar 3 stents. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Minha esposa ficou mega preocupada, tal. Eu falei, não, nada, vamos lá, a gente faz, tudo certo. Ele falou, ó, só que durante o cateterismo, a gente faz mais um exame, a gente vê como é que está a pressão. Aí ele falou, você é engenheiro, né? Eu falei, sou. A gente vê como está a vazão de sangue antes e após a obstrução e a gente vê se realmente precisa colocar o stent. Uhum. Porque o ponto você tem uma tubulação gigante, X% está obstruída, mas pode ser que o que sobrou seja suficiente para o fluxo que está lá, entendeu? Sim. Aí beleza, fui, fiz, tal, não precisei colocar nenhum stent, mas fez os exames na hora. Uhum. Mas ele falou, ó, o seu colesterol está acima do que deveria estar. Cara, eu faço exame para colesterol de 3 em 3 meses. O neto acompanha de 3 em 3 meses. O que o Cádio falou? Ele falou, só que esse protocolo vai mudando, né, Murilo? E o protocolo agora é que deveria estar abaixo de tanto, o seu está acima, não dá para ficar assim, você tem que ajustar a dose de medicação, colesterol. Uhum. Outra, você vai ter que tomar AS, porque você está com obstruções importantes. Eu falei, eu não Uhum. posso tomar AS, porque eu sou transplantado. Porque essa é outra coisa, você tem que saber o que você pode e você não pode fazer. Tem algumas coisas que você não pode fazer. Aí ele falou, não tem problema, me dá o contato do seu neto que eu vou negociar com ele. Aí o CAD foi lá, falou com o neto, e falou, é 100 miligramas por dia você pode tomar, negocia aqui com o seu neto, tá tudo bem. Uhum. E ajustou a dose do remédio de colesterol, eu fiquei com uma dor muscular absurda, porque dá dor muscular mesmo, só que dobrou a dose. Aí ele trocou o remédio para colesterol por um mais moderno, o colesterol fez... Então, assim, segundo exemplo de passe no seu neto, mas não confie só no seu neto. É. Porque ele está olhando o quê? Tá olhando os seus rins, ou o seu Uhum. rim. Sabe? Ele sabe que tem outras coisas para olhar, mas ele não é especialista nisso. Se mudou o Sim. protocolo e o nível do colesterol tem que estar mais baixo, pode ser que ele não esteja atualizado ainda, entendeu? Uhum. É. Então, tem que olhar essas coisas, cara. Não dá para largar a mão assim. E aí, esse ponto que eu acho que esse é uma dica importante, cara. Quando eu fazia hemodiálise, eu comentei que eu conversava bastante com os médicos, né? Batia Uhum. papo. Eu fazia faculdade. Na época, eu levava material para estudar, tá? Ficava fazendo coisa da faculdade lá e ficava batendo papo com os médicos. E quando eu estava no segundo ano de hemodiálise, algum médico falou para mim, porque aí você vai transplantar, né? E eu lembro como papo vai, papo vem. Ele falou, aí vai ter algumas vacinas que você não pode tomar. Eu, oi? Como assim? E ele falou ano passando, foi que ele foi falar sobre isso, sabe? Uhum. Você não pode tomar todas as vacinas. Se for partícula viral, por exemplo, você pode. Se for vírus atenuado, você não pode. Eu Uhum. falei, Ele falou, Eu falei, tá, então vou atrás disso. Aí eu marquei uma infectologista e fui Uhum. lá na consulta. Aí cheguei lá, ela falou, o que que você já tomou de vacina? Eu falei, nenhuma. Ela falou, não, imagina lá que você tomou. Eu peguei e liguei para minha mãe. 24 anos na cabeça. Mãe, o que que eu tomei de vacina? Ela falou, nenhuma. Nenhuma. Aí ela, nossa, sua mãe era louca. Eu não tenho nem a marquinha no ombro aqui. Ela Uhum. falou, cara, você vai ter que tomar vacina para caramba. Aí eu fiquei um ano tomando um monte de vacina. É. Sério. A hepatite e tal. E se não fosse aquela conversa com o médico, você ia transplantar sem nada, né? Sem nada. E até hoje tem uma coisa que uma vacina que eu não tomei na época, que foi febre amarela.
que me dá trabalho, porque aí eu tenho que ter um atestado que eu não posso tomar para poder entrar nos países que pedem a vacina. Uhum, Eu já, eu não fui barrado, tá? Mas eu fui para Singapura a trabalho, 22 horas de voo. uhum, Cheguei lá pedindo a vacina, falei, não tenho, não posso tomar. Como sempre fiz, eu sempre tenho. Aí o cara falou, ó, tá. Então espera aqui. Tem certeza que você não tem medo? Eu falei, não tenho, cara, não posso tomar. Não, mas você não tem um atestado? E o cara ficou insistindo. Eu falei, porra, por que o cara tá insistindo tanto? Não, espera aí, mó chá de cadeira e tal. Passei com o médico e o cara falou, ó, você não tomou mesmo? Eu falei, não, não tomei, não posso tomar. Ele falou, tá. Aqui a regra é um pouco diferente do que você está acostumado. Você vai poder entrar em Singapura, mas você vai ter que ficar de quarentena. uhum. 6 dias no quarto de hotel. Isso foi depois, depois da pandemia. Então, assim, ainda já não estava mais com pandemia, mas o que eu acho? Que como já tinha um esquema pronto para a Covid, eles falaram, meu, põe qualquer coisa aí também nesse esquema. Eu voltei para o Brasil, porque eu tinha ido para ficar uma semana lá no trabalho, fazendo reunião. Uhum, Tá, não vou ficar aqui. Aí eu fui deportado para o Brasil, porque o cara falou, ó, eu não tenho como te mandar de volta se eu não te deportar. Eu uhum. falei, mas só tem uma passagem. Aí ele falou, não, mas você não entrou em Singapura ainda. Aí eu lembrei daquele filme O Terminal, sabe? Que o cara Aham. fica preso no limbo, né? Então, pô, essa dica aí da vacina, cara, é importante. Tanto antes de você transplantar, quanto depois. Porque aí depois que você transplantou, tem vacina que você não pode tomar. E você tem que saber Sim, que você não pode tomar. é. Senão você vai lá, tontão, esquece de falar que você é transplantado. Eu conheço uma pessoa que perdeu o rim porque tomou de febre amarela. Uhum. Teve complicações da vacina, né? Teve os sintomas de febre amarela mesmo e perdeu o rim. É a grande vantagem, eu falo, de estudar na vida, né, Murilo? Informar. Porque de estudar, de se informar, de ter conhecimento, de fontes fidedignas, né, de não ficar lendo qualquer, de saber filtrar informação, isso é muito importante, Nossa, porque ainda mais hoje em dia, né? Porque tem muita desinformação na é, internet. a gente saber aonde buscar informação, de ter todos esses exemplos aí que você deu, né, de os médicos realmente, quem é transplantado tem vários parâmetros que tem que ser avaliado, entendeu? Então fica muito sobre a nossa responsabilidade, né, de tomar os cuidados necessários com relação a tudo, né? É, eu concordo. E é bem isso, tem que puxar para você isso. Se Uhum, você achar que, sei lá, eu quero uma segunda opinião, eu vou passar num cardio só para verificar se realmente está tudo bem. Porque, de novo, o nefro não é cardio, né? O é, nefro não é endócrino, ele não é reumatologista. uhum, Ele sabe daquilo, sabe do rim, né? E já tá ótimo, ele sabe todos os remédios que você tem que tomar, ajuste de dose e tal. Aliás, esse é outro ponto, porque tá perguntando, eu fiz essa pergunta há muito tempo já, assim, mas quanto tempo aí de transplante, né? uhum, A resposta que me deram na época, que eu acho que ainda é a mesma, foi meio assim, a gente não sabe. E por que que a gente não sabe? Porque a medicação foi evoluindo. sim. Então, quando eu transplantei, o remédio que era fornecido pelo SUS era Tacrolimus. Acrolimos, é. É. Uhum, Aí a minha médica, na época, ela falou: Olha, Murilo, tem um outro medicamento que é mais moderno, tem menos efeito colateral e tudo mais, que chama Cellcept. inclusive, isso é importante para mim, porque eu tomo tacrolimus e se não for melhor, eu quero mudar já. É, bom, calma, eu tô te falando coisa de 1999, tá, cara? E aí, assim, aí o que aconteceu? Ela falou: Ó, se você tiver condições de comprar o Cellcept, é melhor. Ela falou Uhum, para meus pais isso. Meus pais falaram, "Mas, pô, a gente compra, não tem problema, assim, mas vamos ver quanto custa, mas a gente dá um jeito." E era caro pra caramba, assim. Na época, no Brasil, ainda tinha aquele esquema de pontos da farmácia, sabe? Que você podia sei. trocar. Depois proibiram, né? Para Uhum, medicamento não pode, mas porque não vai estimular o pessoal a comprar remédio, né?
Uhum. E a gente tirou televisão, tal, porque era uma fortuna o remédio. Aí deu 1 ou 2 anos, o SUS começou a dar o seu CEP, a fornecer também. Como é que soletra? Então, mas não escreve seu CEP, porque mudou isso, pelo Sim, menos no sim. Brasil. Então, o seu chama, eu não lembro como escreve, chamava Celcept e era da Roche, esse Hum, medicamento. E eu tomava ele e tomava Sandimum Neural. E começou com, o Sandimum começou com, era uma dose que era tipo uma pipeta, vai. Você ia, porque ele tinha que ir fazendo ajuste de dose, né? Você sim. sai com uma dose alta de Eles, imunossupressão, até do corticóide, eles te dão uma tabelinha para você ir fazendo desmame, né, no começo, o que eles falam aqui é que dá um reset no seu sistema imune, né? Dá um reset no início e depois vai abaixando, né? baixando, exatamente isso. Uhum, E aí, enfim, então já teve essa diferença que eu não saí de largada com o remédio padrão da época, eu saí com que a minha médica falou, ó, toma aí, se você puder pagar, que é melhor. Então, uhum, essa vantagem. O Sandimum, que era o outro que eu tomava, é uma ironia para mim, porque é um remédio para transplante que é nefrotóxico. é, que é o tacrolimus é a mesma coisa. E aí, você ficava medindo lá, né, para ver como é que tava, tal, você fazia Uhum, biópsia, tal. E a minha biópsia tava vindo que ele tava atacando o rim. Aí minha médica me colocou num protocolo de medicação. Sabe o que é protocolo? é isso aí. Explica para o É, público. explicar. O protocolo em inglês seria trials, né, que são testes de medicamento novos, né? Uhum, Nesse caso, era um protocolo para mudança de bula. Significa o quê? Era um remédio que já era aprovado para ser usado de uma maneira e o teste que estavam fazendo é para usar de uma outra maneira. uhum, Era a rapamicina, o remédio. E qual que era a ideia? Era tirar o Sandimum, que era nefrotóxico, e colocar essa rapamicina junto com o Celcept. Tá? Então, esse era o protocolo. Era 1 ano, eu acho, de protocolo. Eu não aguentei ficar até o final, porque... Bom, enfim, a minha médica indicou isso porque estava sendo nefrotóxico para mim o Sandimum. Tá? Ela falou, uhum, ah, acho que faz sentido e tal. Mas o que aconteceu? Alterou muito a minha imunidade, esse combo aí desses dois, e eu comecei a ficar doente. Eu tive 2 vezes herpes zoster. uhum, Aí chegou uma hora que eu falei para ela, ó, não quero mais esse negócio, não. Volta para como estava antes, estava melhor. uhum, Enfim. Aí ela voltou o Sandimum, uma dose mais baixa, e depois tirou. Foi uhum, diminuindo, tirou o Sandimum. Aí eu fiquei só com a prednisona, né? Corticoide, e o seu Celcept, que eu uhum. peguei no SUS. O seu Celcept, ele foi, era o nome do sal era micofelonato mofetil, o seu Celcept. Eu tomo esse. É. Só que aí, depois, em algum momento, o SUS mudou e começou a dar para a gente micofelonato sódico. Uhum. Então, o que eu tomo hoje em dia é micofelonato sódico e eu tomo prednisona, né? Qual que é a dose do micofelonato que você toma? 2 comprimidos por dia, 360 miligramas cada, né? Hum, eu acho que é. E aí eu tomo 2 comprimidos por dia. Estou tomando 5 miligramas de prednisona. É o que eu tomo também. Uhum, É, e, e tomo mais um monte de outro remédio. Eu tomo 2 remédios diferentes para pressão. Um uhum. deles 2 vezes por dia, o outro 1 vez por dia. Eu tomo remédio de colesterol. Mas É, do transplante são só esses dois que você só toma. esses dois. Aí o outro são os remédios para os remédios. Então, É. aí todos esses monte de remédio detonam no seu estômago, eles te dão o quê? Omeprazol. É. Eu tomo vitamina D. Esse é outro ponto interessante. A minha médica, ela pediu para eu dosar vitamina D
muito antes de ter, pelo menos no Brasil, essa ideia de se dosar vitamina D, de fazer reposição e tal. Tanto que a primeira vez que ela pediu o exame era muito caro, porque é um exame que não era feito assim, Uhum, de forma massificada. E aí começou a fazer reposição, então eu tomo 2.000 UI por dia, uhum. vitamina D. Que mais que eu tomo? A vitamina D é importante porque apesar do Brasil ser um país tropical, né, muitas pessoas trabalham no escritório, a É, pessoa está no trânsito, está dentro do carro, protegido do sol, ninguém tem exposição solar de 15 minutos, né, ou poucas pessoas têm hoje em dia, né? é, então, é Então, isso. é muito importante. Então faço também, e aí é isso. Eu faço acompanhamento. A dieta, alimentação, alguma dica, alguma coisa especial que você faz? Além de Cara, beber Coca-Cola? além de beber Coca-Cola. A Coca, assim, não é sempre que eu bebo, tá? Putz, antes de fazer hemodiálise, eu lembro que, antes de precisar começar, mas depois de já ter passado no NEF, eu lembro que na época ele me passou numa nutricionista para fazer uma dieta hipoproteica, para ver se demorava mais para fazer exame e tal. Hum, E durante a hemodiálise eu tinha que controlar muito a alimentação da hemodiálise, né? Porque é isso, mês a mês eles olhavam, agora o cálcio está alto, agora sei lá, o ferro está alto. Cada vez era uma coisa diferente. Então eu era muito consciente dos alimentos. Por exemplo, eu uhum, sabia que a banana maçã tem menos potássio do que as outras bananas. uhum. Sabe? Mas para mim era importante, entendeu? Então, Uhum, essa parte de conhecer um pouco mais dos nutrientes e tudo mais. Hoje a minha alimentação é normal, cara. Eu como de tudo, assim, sem exageros, né? Eu passei num nefro não, num nutricionista faz alguns anos, com foco em esportes, assim, uhum, mas mais para ver se tinha algum ajuste para eu fazer. Na época ele avaliou tudo que eu comia, ele falou, cara, sua alimentação é excelente. O único ponto que tem aí de ajuste é que você fica muitas horas sem comer, porque eu não tem um lanchinho no meio da manhã, um lanchinho no meio da tarde, era café da manhã, almoço, jantar. uhum, Foi. E ele falou, isso é ruim porque você pode ter mais perda de massa magra por conta disso. uhum, Então, tenta fazer mais refeições ao longo do dia. Hoje em dia, o que eu faço também, eu tomo whey protein, suplemento, mas aí também foi uma conversa com o endócrino que me acompanha e com o nefro, se eu podia, se eu não podia. Aí ele falou, chegamos à conclusão, ó, toma metade da dose aí, mas como você está fazendo musculação e tal, é bom tentar garantir mais a massa magra aí. Mas você toma mesmo no dia que você não faz musculação, você toma? Acabei de fazer esse ajuste, porque eu tomava só no dia que eu fazia, até uma hora após a musculação. Aí eu falei com o Uhum. meu neto, ele falou, cara, você deve tomar sempre, independente de fazer. Ele explicou qual foi o motivo, talvez a. Sei. Para garantir, ele falou, para garantir que você está ingerindo a quantidade adequada de proteína por dia. Que no fundo também está muito relacionado com a resposta do sistema imune, né? Como você tem a imunidade mais baixa, o mínimo que você tiver tem que funcionar com os aminoácidos que o whey protein estão te dando, né? Ele não falou dessa parte, mas, cara, não duvido que esteja correta a sua afirmação. Uhum, Essas coisas é difícil saber, né? Enfim, que mais? Eu tive osteoporose, que eu te falei, né? Aí eu uhum, passei. E o que eu tive que fazer? Eu tive que. Esse reumatologista, ele gostava de fazer exercício, fazia muito. Ele me prescreveu exercício, quais exercícios que eu tinha que fazer. Ele falou: ó, vai lá na academia, se matricula e fala que você quer fazer isso aqui. uhum, E, e eu precisei tomar remédio também na época para aumentar a, a absorção de cálcio nos ossos, né? Eu tomei dois, um que era via oral e depois um que era injetável. uhum. Por uns 2 anos, mais ou menos.
E depois o médico suspendeu o reumato, porque ele falou que, principalmente esse injetável, que chama Prolia, falou: "Ó, agora tem uns estudos que se você fica com esse medicamento por um tempo muito prolongado, você tem risco de sofrer fratura frágil nos ossos. Ele fica tão duro o seu osso que você sofre uma fratura." Uhum. E aí ele tirou essa medicação também, mas eu também já tinha revertido a Uhum. osteoporose. Hoje em dia não tem mais, eu até fiz monitoramento óssea mês passado. Alô, voltou, voltou. Voltou, né? Tinha dado uma travadinha, voltou. Eu fiz uma densitometria óssea o mês passado e fiz composição corporal também. E deu que aumentou bastante minha massa magra. Eu tenho sobrepeso, porque eu sou um falso magro. Todo mundo fala que eu sou magro, mas se for pegar composição ali, tá um pouquinho fora. Mas Uhum. a boa é que assim, a circunferência abdominal tá ok, que é um dos grandes riscos, né? Uhum. Da parte cardíaca e tal. Enfim, assim, tem que acompanhar. E tem essas pegadinhas de você achar que tá tudo bem, que você está acompanhando, mas se aquele médico não tá pegando alguma coisa que outro médico poderia estar pegando e tal. Uhum. Então, acho que não... E eu tenho certeza que vai ser diferente para cada pessoa, né? Com certeza. Mas essa questão de que você falou da alimentação e até ganho de peso é importante, tá? Eu lembro que antes de eu transplantar, foi uns 6 meses antes, tinha um menino que fazia comigo, e ele era novo, ele tinha 16 anos. E ele transplantou antes de mim, que uma tia dele doou para ele. Uhum. Aí ele sumiu, nunca mais viu e tal. Aí, depois que eu transplantei, eu tinha que ficar direto fazendo exame, passando com o médico e ia fazer exame no hospital. Eu encontrei uma vez ele. Eu não reconheci, ele que me reconheceu, ele sentou do meu lado, porque ele estava absurdamente gordo. É. Gordo absurdo, assim. Um dos motivos é porque você passa a poder ter uma alimentação praticamente normal. Quando você está fazendo diálise, é muito restritiva, né? Uhum. Ele perdeu o rim. Em um ano ele perdeu o rim. O apetite aumenta, a pessoa tem aquela sensação, nossa, agora eu tô livre, eu posso comer o que eu quiser. Talvez não deva ter ficado muito tempo em hemodiálise, né, para ter aquilo que você falou, aquele aprendizado, né, para dar valor no E rim. era novo, entendeu? Tinha 16 anos, né? Uhum. Assim, cabeça também, né? É. Já que você tocou no ponto de cabeça, o aspecto psicológico, Murilo, eu vi que você está sempre, apesar de todos os desafios, sempre fazendo humor aí, sempre sorrindo. Isso com certeza está influenciando e influencia no seu sucesso, né? Como é que você lida com esse aspecto psicológico? Como é que você cresceu mentalmente? Fala um Bom, pouco pra gente. esse é um bom ponto. Acho que eu nunca pensei muito a respeito, sabe? Assim, é como que eu te falei, né? Ah, você tem essa síndrome. Ah, seu rim pode dar pau daqui a pouco. Mas uma coisa eu lembro, por exemplo, quando a gente foi no segundo nefro, que ele falou, ó, vamos acompanhar, mas você provavelmente vai ter que fazer hemodiálise e tal. Eu lembro do meu pai falando, ah, então o Murilo vai ter que sair da faculdade, né? Parar de fazer faculdade. Eu olhei pro meu pai e falei, por quê? E o Uhum, médico, não, imagina, deixa ele, não tem que viver para a doença. uhum, E esse é um ponto que acho que faz muita diferença, porque eu continuei tocando a minha vida, assim, eu fazia engenharia mecatrônica na Escola Politécnica, que é um curso bem puxado, e eu tinha que ajustar a minha agenda da faculdade à hemodiálise, porque uhum, comecei a segunda, quarta e sexta, 7 da manhã, tinha 3 turnos no dia. Aí, depois mudou o semestre, eu olhei meu currículo e falei, cara, eu não vou conseguir fazer mais hemodiálise nesse horário. Aí tive que mudar para terça, quinta e sábado, sabe? uhum, Eu fui ajustando, eu ia para a faculdade, fazia o que eu tinha que fazer. Tinha uma coisa que assim, é muito pessoal, mas para mim, pelo menos, era muito estressante a faculdade, né? Era muita cobrança, tinha que estudar muito e tal. Cara, faça chuva, faça sol, aquele horário, eu tinha que estar na hemodiálise.
esquece, você não tem essa. Ah, tem que estudar. Não, tinha que estar aquele horário lá e eu ia ficar 4 horas sentado. Uhum, Aí o que eu fazia era aproveitar aquele tempo. Isso foi uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu sempre li muito. uhum, Eu fiz cursinho antes de prestar vestibular, daí fiquei estudando, aí entrei na faculdade estudando, eu não lia mais. Eu entrei na hemodiálise, eu acabei um livro que eu estava parado há anos, uhum, 2 semanas, porque eu comecei a ler, né, de novo. uhum, E para mim foi muito bom, porque era um livro em inglês ainda, e eu não, o meu inglês não era muito bom. Mas eu fui lendo, aí eu tinha tempo para ler na hemodiálise, porque, meu, tá bloqueada a agenda, aquilo lá você vai ficar lá, né? Não tinha smartphone na época, e mal tinha uhum, celular. Eu lembro que meu pai comprou um celular para mim, porque tinha acabado de entrar a BCP no Brasil, então tinha linha digital, porque antes disso era praticamente impossível, né? Tem aquelas linhas uhum. analógicas que o pessoal vendia e tal, outros tempos. É, Então eu tinha o celular, mas mais para emergência. Meu pai falou, pô, você tá com essa questão de saúde, se tiver uma emergência, você liga, tal, né? Mas não tinha, não é nada, não tinha notebook, tablet, celular mesmo. Tinha que arranjar alguma coisa para fazer lá no hemodiálise, sabe? E eu achava meio deprimente, o pessoal que ia ficava dormindo, a hemodiálise inteira, é. tal. Tem gente que vai para lá com a cara de sofrimento, né? Mas esse ponto, assim, essa parte é assim, eu lembro de chegar na hemodiálise destruído, assim, cansado, tal. Uhum, E eu lembro que eu chegava com o relógio, estava apertado no pulso. Aí eu colocava um manguito lá, né, para medir a pressão de 5 minutos. Quando acabava a hemodiálise, eu estava me sentindo bem. uhum, Aliás, tem um outro ponto sobre isso. Tava solto já o manguito, relógio solto, estava me sentindo super bem, né? E aí, esse é um ponto que não tem tanto a ver com o transplante, mas tem a ver com a hemodiálise, porque deve continuar assim, né? Você tem uma restrição grande com líquido, você não pode tomar líquido. uhum. E eu não tomava. E fazia uma baita diferença, porque tinha uma galera que o pessoal fala, as enfermeiras falavam que encheu a cara, tomou muita água mesmo, né? Uhum. E chegava inchado lá, e aí tinha que tirar lá em 4 horas 4 quilos, né? Porque é 4 litros de líquido. Dá muita dor de cabeça, né? Não, e cãibra, e não É. sei o quê, vômito, a pessoa passava mal pra caramba. Em 2 anos de mundiais, eu tive cãibra uma vez. Passei mal uma vez só, que É, foi a cãibra e tal. E esse dia foi um dia que eu não consegui voltar dirigindo. Todos os outros dias eu ia e voltava dirigindo. essa é a verdade. Eu fiz 8 meses de hemodiálise, também nunca passei mal. Nem inchar eu não inchava. Eu aumentava, Caramba. eu chegava lá, eu tinha que tirar, era o que? Era 2 quilos, 2,5. Nunca sofri e eu Nossa. eu gostei muito desse exemplo que você deu, de que você ia lá, você lia livro, você transformou um problema numa solução, né? E eu também sempre encarei dessa forma. Eu ia lá e tinha um projeto do trabalho que estava também emperrado. Agora eu tenho, no meu caso eu fazia noturno, tinha 8 horas, era 8 horas, entendeu? A noite inteira. 8 horas de Eu mundiais? fazia de 8 da noite até as 5 da manhã, entendeu? Na verdade, 9 da noite até as 5 da manhã, o modo noturno. Quanto mais horas, era mais branda Ah, a porque aí tinha mais filtração, entendeu? tempo, É, entendi. Na minha época nem tinha essa opção, é. cara, porque ele tinha bem cedo de manhã, um horário que era mais próximo do almoço e um horário à tarde. Eu fiz nos 3 horários, porque eu tinha que encaixar os horários da faculdade, segunda, quarta, e sexta, terça, quinta e sábado, mas era sempre 4 horas. Uhum. E esse que é o É, problema, que é isso, é 4 horas e vai ter que tirar aquela quantidade de líquido. Aí a galera passava mal, né? é, é. Então eu também pegava projeto que estava emperrado, né? Porque em casa, trabalhando de casa, no escritório, você está sempre fazendo várias coisas. Chegava lá, enquanto eu não Ó, terminar isso aqui, não tem nada era pra fazer, realmente. né? É, Esse é um e, ponto. Então, acho que é, assim, para mim, a hemodiálise, eu acho que eu levei de uma forma mais leve, porque, cara, eu não focava naquilo, eu tava focado na minha vida normal, isso entendeu? é muito importante, é muito importante. E aí depois, pelo jeito, você desenvolveu uma carreira bem-sucedida, casou e tudo mais, né? Depois E filhos, tal. que é, Então, eu transplantei em 99, né? E
foi no primeiro semestre, tanto que eu perdi todas as provas finais da faculdade. E aí aconteceu de tudo. Teve professor que falou, ó, faz de novo ano que vem. Teve professor que falou, faz um trabalho e tal. Enfim, aí eu fiquei um semestre a mais na faculdade por causa disso. Uhum. E, cara, o transplante, pelo menos para mim, foi bem pesado. Eu saí. Eu lembro da minha mãe virar para mim e falar: Nossa, eu não sei se eu preferia que você não tivesse transplantado. Muito fraco. Uhum. Então, eu comecei a achar minha casa grande, para ir do quarto para a sala. Aí eu lembro dos médicos falaram: "Ó, você tem que andar, tal, né? Não pode ficar parado." Eu ia dar volta no quarteirão com a minha mãe. E eu tinha que parar no meio do caminho, eu não conseguia fazer a volta direto pro quarteirão. E aquela barrigona de grávida, né? Porque eles cortam toda a musculatura abdominal, né? Para colocar o rim e tal. Então, eu fiquei zoado, assim. É. O transplante não foi tranquilo, assim, a recuperação, né? Uhum. Logo depois. Mas depois, cara, aí você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E é isso, é vida normal. É o que você falou. O que eu falo. Trabalhei fora do Brasil. Aliás, isso é um ponto, porque aí eu lembro que eu passei mal. Essas outras coisas a gente tem que tomar cuidado, né? A médica falou: olha, você não pode comer comida crua. Peixe cru, carne crua, foge. E é muito Uhum. mais a questão da manipulação, Sim. mais do que outra coisa. Ela falou para não ter animal em casa. Ela falou: olha, tinha gato na minha casa, meus pais tiveram que dar o gato. Uhum. E eu já passei mal algumas vezes, porque assim, a gente passa mais mal do que uma pessoa que não é transplantada. Então, Uhum. comer uma comida estragada, cara, eu passei mal pra caramba e fui parar no hospital. E eu trabalhava na Ericsson na época. E aí eu lembro que meu chefe perguntou o que foi e tal. Eu falei, eu expliquei que eu era transplantado e tal, né, tá, beleza. E aí quase foi ruim isso pra mim, porque ele falou, ó, eu ia te mandar pra Itália, para ficar 6 meses trabalhando lá, mas, pô, agora eu tô com medo de te mandar, posso te mandar lá transplantar, depois vai dar um problema? Uhum. Assim, não seja por isso. Se você tá preocupado, eu pego um termo do meu médico falando que não tem problema nenhum de viajar. Uhum. Ah, é? Então tudo bem, vai lá e pega. Aí eu fui lá, peguei, o médico falou, não, vai lá, tó. Aí eu peguei, levei para ele e fiquei 6 meses trabalhando na Itália, depois 2 meses no México, quando eu estava na Muito, Aérea. muito bom escutar isso, porque eu também no meu trabalho eu viajo bastante. Isso é, pelo que eu estou entendendo, você sempre viveu sem medo, né? Que a vida é mais importante do que as limitações que você teve por causa da saúde, né? E aí o que você tem que fazer é ver o que dá para fazer. Então, por exemplo, quando eu vou viajar para fora do país, eu peço para o meu médico me dar uma receita de antibiótico, por exemplo. Uhum. E aí ele já fala, ó, tá aqui, cipro, fluoxacina, sei lá, ele passa algum para mim. E aí, se eu passar mal fora do país, é muito Uhum. mais complicado, né? Sim. Então, no limite, ó, tó, leva já uma receita, leva o remédio daqui, se não precisar, não Uhum. usa. Essa é uma boa dica, levar antibiótico. Levar os seus remédios, entendeu? Uhum. Então, eu tenho meu kitzinho de remédio para viagem, que tem remédio para estômago, tem dipirona, que fora do Brasil tem um monte de lugar que não tem dipirona. Volte Uhum. a tomar dipirona. Tem paracetamol, tem antibiótico, tudo. Mas é o que você falou, eu nunca me privei de viajar, nada. Quando eu fiquei na Itália, eu lembro que foi 2001, eu transplantei em 99, foi próximo ali, né? Uhum. E aí eu lembro que eu fui me informar de onde que tinha algum médico nefrologista lá, passei nele e tal. Uhum. E eu tive um problema, porque o meu pai pegou os remédios no SUS, despachou para a Itália, ficou preso na Alfândega, legal. Nossa. E aí, assim, não tem como comprar. E, Uhum. aí, e como eu tinha entrado em contato com esse médico, eu fui lá e conversei com ele. Eu falei, olha, toma esses remédios aqui. Ele falou com o meu médico do Brasil e tal. Falou, não tem problema, a gente consegue para você aqui isso.
E aí fez lá uma carta, fez a prescrição, eu peguei na farmácia o remédio lá. Uhum. Então, assim, tem esses perrengues aí também. Dá um medo gigante de se esquecer remédio e viajar e esquecer. Você tem que, pô, não tem muito o que fazer, né, cara? É. Sempre leva mais. Então, sei lá, tô indo viajar ficar uma semana. Eu levo remédio para duas. Eu Uhum. sempre, tem uma greve nos aviões, sei lá, cara, tem uma nevasca no lugar que você tá e nenhum voo sai, você tá com o remédio contado? Não Não dá. É. dá, Só, né? só o estresse sozinho já vai te matar. Pois é. E aí, Ah, assim, eu antes do meu emprego atual, eu trabalhei na McKinsey, que é consultoria, né? E eu viajava toda semana. uhum. Fiquei fazendo projeto em Lima, e voltava toda semana, depois Panamá. Uhum. Algum cuidado especial no avião? Usar máscara? Então, eu não usava máscara, eu comecei a usar máscara na pandemia, né? Como todo Uhum. mundo, mas eu sempre tive álcool em gel pendurado na minha mochila, sempre higienizei muito bem a mão, Uhum. principalmente no aeroporto e tal. Pô, é um lugar que tem muita gente passando, né? Não. Aí você Uhum. chega nos Estados Unidos, tem que ir lá colocar a mãozona para identificar. Pô, cara, quantas pessoas colocaram a mão naquele negócio, né? Ah, Então, ah. enfim, então, esse cuidado Legal, legal. de chegar em casa e lavar a mão, parece uma coisa básica. Meus filhos, desde pequeno, minha esposa fala, nossa, é meio neurótico. Isso eu falei, pô, tem que ser, né? É. As doenças você traz para casa, né? É uma coisa também que você viajando a negócios, a trabalho, tudo, sempre tem alguém que vai apertar a mão, né? Isso aí não tem como você falar, explicar o tempo todo, eu não posso tocar a mão, eu não, sabe, eu sou imunossuprimido, você tem que cumprimentar, né? Pois é. E E aí, depois é o hábito que eu estou adquirindo. Eu cumprimento, falo, aí depois discretamente eu já passo meu álcool gel, ou eu vou no banheiro, já lavo. não, é isso. É. É, essa parte é mais difícil. Teve uma época que eu fiz um projeto e ficava vindo gente do Japão toda hora para o Brasil. E ficavam trocando. A pessoa que estava aqui ia para lá, e lá voltava. Cara, eu comecei a ficar doente direto. E a minha tese Uhum. é: o pessoal que ia lá para o Japão pegava os bichinhos lá, trazia para cá. A gente apelidou a sala do projeto no cliente de placa de Petri. Que Porque, crescia cara, tudo lá. não é só eu ficar doente, não. Uhum. Tinha outras pessoas. Aliás, esse é um ponto. Teve uma época que eu estava com muita infecção de vias aéreas superiores, assim. Uhum. E acabava ficando com sinusite, internava direto. Uhum. Até eu ficar com uma amidalite forte. E o médico falou, cara, como é que você não tirou essa amígdala ainda? O Uhum. otorrino. Ele falou, cara, você já tinha indicação para ser transplantado. Agora que eu tive amidalite, eu tive um abscesso na amígdala. Ele falou, meu, agora que você teve isso aí, você tem que tirar, porque assim, tá bonitinho espacinho para ficar juntando bactéria lá. Uhum. Melhor coisa que eu fiz. Porque eu tirei e parei de ficar. Eu tava direto. Todo ano eu internava uma, duas vezes, ou mais. Uhum. Enfim, Ba- então, tomar as vacinas, cara. Todo ano eu tomo vacina para gripe, tem outras, aquela pneumo 13, pneumo 23, essas conjugadas, não sei o quê. Uhum. Tomei da herpes zoster já. A primeira dose, tem uma segunda. Porque tem Uhum. coisa. E aí tem vacinas que eu tô tomando que é indicado para quem tem 60 anos ou mais. Eu acabei de Uhum. mas também é indicada para quem é imunodeprimido, entendeu? Então, eu Quando acho você que toma essas vacinas, você tem algum sintoma ou não sente nada? muitos. A Covid, eu tomei 5 doses, 5 vezes eu fiquei 3 dias passando mal. Nossa. Mas eu tomei mesmo assim, eu falo, pô, é sempre melhor do que opção, né? E sempre quando eu É, tomo é. vacina e passo mal, eu falo, imagina pegar o bicho in O natura. real. É. Então, cara, essas coisas, sei lá. E aí, as pessoas são diferentes, né? Mas eu acho que quando, por exemplo, eu pulo um ano e não tomo vacina para gripe, já aconteceu por um motivo ou por outro, eu perdi, né? Tem uma Uhum. janela de oportunidade ali, né? É onde Uhum. faz mais sentido. Eu acho que eu fiquei mais doente, sabe? Até eu tomar de novo, entrar no eixo, aí.
para um Uhum. pouco de ficar tão doente e tal. Mas é isso. A gente já passou de 1 hora, Murilo. Foi. Quando você edita, Não, aqui vai direto pro ar. Depois a gente vai até ter que continuar esse papo, porque tá muito bom. tá bom, a gente Mas, faz uma segunda rodada. mas agora, vamos dizer assim, os 2 minutos finais do seu sumário, assim, por que que você foi bem sucedido, e continuará sendo com seu rim transplantado? Ó, eu acho que se informar, que é uma coisa que a gente conversou aqui, né? Uhum, Quais são as implicações de você ser uma pessoa transplantada, né? O que que você não pode fazer, né? Tem vacina que você não pode tomar, você não pode tomar anti-inflamatório. uhum. Então, assim, se informar é importante. Cuidar da saúde, tentar fazer exercício. Eu Incluindo saúde mental, né? também. Uhum, E para mim, exercício assim, faz. Você fala, tem que ser no mínimo 3 vezes por semana. Cara, eu acho que a pior coisa do mundo quando alguém fala isso. Se você fizer uma vez por semana, é melhor que zero, né? é. É, faz alguma coisa e não fica neurótico com nada, né, É. assim. Vai tocando. Ai, mas eu não estou acompanhando com cardio. Ai, faz tempo que eu não. Também relaxa, né, assim, não é tão. Tem que ser tão rigoroso Uhum, mesmo, não adianta cobrar muito. Mas faz acompanhamento com o nefro direitinho, faz os exames, isso é uhum. mais importante, cara. Excelente, excelente, Murilo. Muito obrigado. Imagina, E essa oportunidade. assim que eu te passar o link, você compartilha para as pessoas também, né? Eu acho que todo mundo vai querer ouvir a sua história. Você compartilhou bastante, várias informações relevantes, inclusive essa de viajar por vários países a trabalho e continuar no batido, né, que a gente fala, trabalhando tudo, vivendo a vida, isso é muito importante. Eu acho que muita gente deixa a doença dominar, eu acho que isso é completamente errado. E aqui no Canadá, uma coisa que eu gosto é que o médico, ninguém te incentiva a viver a vida de forma intensa, mas ninguém coloca barreiras, entendeu? E é igual eu falo com a minha esposa, igual eu falo com todo mundo, assim, eu quero ter o meu rim por muito tempo, eu não quero voltar para o hospital. Então, pode deixar que eu vou subir a minha montanha, eu vou fazer minhas coisas, mas eu vou me policiar, porque eu não quero voltar para o hospital. Então, É, né? É isso, porque muita gente também tende a querer te colocar, você está fazendo isso, não pode, cuidado, né? Então, viver e ser feliz, né? é isso mesmo. Um grande abraço, depois eu te mando o Obrigado. link, cara. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo seu tempo. Boa noite. Boa noite. Tchau, Foi um tchau. prazer, cara. Até mais.